Vou entrar numa parte um pouco técnica sobre as plantas, mas não se assustem com isso, vocês não precisam saber o nome de nada disso, é simplesmente para vocês entenderem como é que acontece, tá? O que acontece? As plantas, elas têm o papel de reequilibrar a energia do nosso planeta e a nossa própria energia. Então, quando a gente briga com alguém, quando a gente recebe uma pessoa na nossa casa que está carregada de raiva, carregada de ódio, inveja, né? Qualquer sentimento ruim que as plantas, que as pessoas entram na nossa casa, as plantas elas agem como um filtro dessas vibrações. E as plantas, elas nos dão a energia que muitas vezes falta para a gente fazer o que a gente precisa, para a gente enfrentar os desafios do dia a dia, para a gente blindar a nossa casa da baixa vibração, que não conduz a gente para o caminho da prosperidade, da saúde e do bem-estar, certo? Então, eu quero saber de vocês aqui. E tudo isso é da parte, né, envolve toda a parte de fotossíntese da planta, o processo dela, o dióxido de carbono que ela transforma em glicose, e daí é o alimento dela, e com isso ela filtra o ar que a gente respira, e tem toda aquela parte da biologia que a gente, né, não precisa entrar nisso, mas a gente entender que por mais que a gente não esteja presente, que do lado da sua casa tem uma árvore, ou que no caminho da sua casa para o trabalho tem plantas, ou que dentro da sua casa tem plantas, e que todas elas, além de estarem ali para tornar a tua casa mais bonita, o caminho mais bonito, ou dar uma sombra para você, principalmente elas estão ali para equilibrar a energia do espaço, ou seja, purificar o ar que você respira. Sem elas, você não poderia estar viva, tá? E aí, falando sobre isso, sobre as plantas funcionarem como um filtro das nossas energias, das energias das pessoas que vão até a nossa casa, eu quero que vocês parem para observar o seguinte. Quem aí já reparou uma plantinha ficando murcha ou morrendo depois que você recebeu uma visita na tua casa ou depois que alguém dentro da sua casa ficou doente? Você ou alguém da sua família ficou doente, ou você recebeu alguém na sua casa e aí você viu que uma plantinha que estava linda, estava maravilhosa, estava tudo certo, ficou doente, ficou murcha ou morreu. Vocês já observaram alguma coisa assim na casa de vocês? Isso acontece, a planta é muito visual, né? Muito, muito, muito visual. A gente consegue ver, a planta estava bonita, aconteceu determinado fato, ou alguém foi visitar, ou alguém ficou doente, e a planta fica murcha. Mas isso também acontece num nível muito maior. Inclusive, eu fiz uma experiência com as minhas alunas. Eu lancei um desafio para as minhas alunas lá da mentoria, e eu desafiei elas a fazerem o seguinte. Inclusive, se você quiser fazer na sua casa também, isso aqui é uma experiência, não é técnica de Feng Shui, mas é uma experiência para você começar a tomar essa percepção de como que a energia afeta na tua casa, tá? Eu falei para elas pegarem 3 potinhos, pode ser copo, pode ser qualquer coisa, de vidro, e colocarem arroz cru ali dentro. Colocar o arroz, né, nos 3 potinhos, a mesma quantidade de arroz, e cobrir o arroz com água. Beleza? Pedir para elas fazerem isso. E pedir para elas colocarem uma etiqueta. Na primeira, elas colocarem amor. Na segunda, elas colocarem ódio. E na terceira, elas colocarem indiferença. E falei para elas colocarem esses potinhos, um em cada lugar da casa. Então, colocar um na cozinha, outro na sala, outro, né? Ou na varanda, pode ser os 3 potinhos na varanda, mas um pouquinho longe do outro. E durante 27 dias, a gente fez uma experiência. Todo dia de manhã, elas chegavam e iam até esses potinhos. No potinho que estava escrito amor, elas chegavam e falavam assim: ai, que lindo que você tá, que legal, eu te amo. Palavras de amor. Falava pro potinho. Pegava o potinho e falava palavras de amor para ele. Depois, ia no potinho do ódio e falava: credo, que arroz feio, como é que está feio, eu te odeio, falando coisas assim, né? Palavras de ódio. E para o terceiro potinho, ela ia lá, olhava para o potinho e fazia indiferença. Nem olhava para o potinho, não falava nada, nem palavras boas, nem palavras ruins. E a gente começou a observar como que esse arroz ficou depois dos 27 dias. E, gente, foi incrível o resultado. Elas mandaram foto dessas experiências que elas fizeram. E, na grande maioria, claro, ali eram ambientes que não estavam totalmente isolados de outros aspectos. Já vou falar mais sobre isso para vocês. Mas elas, na grande maioria,
o arroz que estava com palavras de amor ficaram mais brancos ou menos mofados do que os outros. O arroz com palavra de ódio, ele ficou preto, ele ficou embolorado, ele ficou bem feio, assim, né? Algumas comentaram também sobre o cheiro deles. E o terceiro, da indiferença, ficou ainda pior do que o do ódio. Foi o que mais mofou, que ficou assim imprestável, que daquele pote elas jamais poderiam voltar a usar, né? Então a gente começou a observar isso. E também, como eu falei, né, não foi um ambiente, foi uma experiência que a gente fez e aí elas colocaram na casa delas, não tem 100% de controle. Então eu lembro, inclusive, de 2 fatos que me chamaram muita atenção. O primeiro foi o da Zenilda, que a Zenilda, ela colocou o pote de amor dela na sala dela e num final de semana, o filho dela fez uma festa lá na casa dela. E aí ele colocou a caixa de som bem do lado do pote. E aí ela disse que o pessoal estava fazendo festa, deve ter bebida na festa e tal, e o pessoal dando risada, gritando, falando alto. Então, acabou influenciando. Por mais que ela falasse muitas palavras de amor, o ambiente que foi criado ali também influenciou nessa energia. Então, o pote do amor dela acabou ficando bem mofado, né? Foi influenciado por esse fator externo. Ó, aqui, ó, os potes da Zenilda aqui, ó. A gente fez os potes, o mesmo arroz, mesma água, mesmo pote. Olha a diferença que ficou os potes. E esse aqui, ó, foi o pote do amor dela, que ela falou que colocaram a caixa de som do lado e daí, sei lá, toca um funk, toca um rock, toca um rock and roll. Não tô falando dos estilos musicais, mas às vezes as palavras que eles emitem também influencia, né? Então, olha a diferença de um arroz para os 3 potes, a vibração da energia, né? E aí, outro que me chamou muita atenção também foi uma aluna que falou o seguinte: ela colocou os 3 potes e ela fez o exercício, falando palavras de amor para um, palavras de ódio para o outro e palavras indiferença para o outro, né? Dá para fazer com arroz cozido ou cru, tanto faz, gente. Eu prefiro com o cru para não subir cheiro, né? Ele mofa, mas ele não é uma comida estragada, né? Um arroz cozido, ele fica mais estragado ainda, né? Então eu prefiro cru, mas os dois funcionam para a experiência. E teve uma aluna que ela fez essa experiência, ela colocou os 3 potes e ela falou: "Bruna, não fez muita diferença. Os 3 potes, eles ficaram mais ou menos da mesma cor, ficou meio amarelado assim. Mas eu percebi uma coisa. Ela tem uma gatinha. E a gatinha dela começou a tomar água só do pote do amor. Ela tinha colocado, como ela tem gatinha em casa, ela tampou com um insufilme. A gatinha foi lá, furou o insufilme e tomava a água do pote do amor. Gente, sensacional, né? Quando ela me contou isso, eu fiquei de boca aberta. Vocês podem deixar a tampa aberta, pode deixar fechada, pode colocar um plástico filme se correr o risco de algum animal, alguma criança colocar. Ó, da Andréia aqui, ó. Olha a diferença do amor, a raiva. Vou mostrar primeiro no YouTube e no Facebook, e depois eu mostro pro pessoal do Instagram. Ó, o amor continua meio que igual ali, ó, parece um arroz cozido. A raiva ficou um mofo meio branco e o desprezo ficou um mofo preto. Olha só. Aqui, ó, amor, parece um arroz cozido. A raiva aqui, ó, um arroz branco, um mofo branco. E o desprezo, um mofo preto. Loucura, né, gente? Bom, isso aqui não é técnica de Feng Shui, foi uma experiência que eu fiz com as minhas alunas. Cada uma fez em sua casa, para a gente começar a perceber cada vez mais como, de fato, as energias ao nosso redor, o que a gente fala, o que a gente emana, está realmente influenciando na nossa casa, na nossa vida, né? E as plantas é uma forma observar para as plantas é uma forma bem nítida de observar isso, né? Você não precisa necessariamente fazer o pote de arroz, fazer a experiência, mas você começar a olhar para tuas plantas, você vai começar a ver como que está a energia da sua casa, porque elas também funcionam como um filtro de energias. Então, todo aquele ódio, toda aquela raiva, toda aquela inveja de outras pessoas ou da rua que chega até a sua casa, as plantas elas funcionam como um filtro para não chegar até a gente. E aí, se elas murcham, se elas acabam morrendo,
isso quer dizer que teve alguma energia. Claro, a gente primeiro tem que ver se não tinha luz. Aí não é questão de energia, é questão de física, tá? Não tinha ventilação, eu estava num lugar que não tinha ventilação. Então a gente sempre vai. Se tem uma explicação física, é explicação física. Agora, se não tem uma explicação física, aí é a questão realmente dela estar funcionando como um filtro de energia. Funciona como uma barreira contra irradiação eletromagnética. Ainda pode transmutar a energia da nossa casa. Então, as plantas, elas interferem em tudo.